Fala galera, vamos agora continuar nossa revisão para a Escola Naval /EFON, já que integral é um assunto que normalmente cai em ambas as provas. Tem anos que às vezes a integral é retirada, como foi em 2021 da prova da Escola Naval, foi retirada, mas no normal ela cai para as duas provas. É bom você pensar sempre como um item presente até que digam o contrário, ok? Então aqui uma parada importante que assim, geralmente o que acontece, né? No curso presencial, é uma boa vantagem do presencial com online, galera. Porque no curso presencial, geralmente, assim, o cara que entra em janeiro, né? Geralmente turma militar, tem uns que começam já, assim, passou no novo, o cara já tá lá em sala de aula. Isso se ele não começou em embasamento, em meados de agosto, setembro, outubro, né? Até novembro, mais ou menos, né? Pegar aquela rebarbazinha no final do ano. Mesmo assim, como a prova da Escola Naval tem sido cada vez mais cedo, ele é pegado de surpresa e aí, cara, não tem jeito. Os professores começam a serem obrigados a jogar conteúdo para terminar o edital e acaba que o cara vê tudo meio que mais ou menos, tá? Não estou fazendo uma crítica, mas não tem jeito, tá? Não tem tempo cabível para aquilo, nem que o cara entupa o cara de aula no sábado e domingo, que não é o ideal. Depois vai ter que voltar no conteúdo para dar em ordem normal para as outras provas, geralmente a turma é AFEF, Escola Naval. Ou seja, fica uma confusão dos demônios. Então, para você que estava em dúvida se online é válido para você, mesmo você que faz um presencial, para você se situar e ter um timing de se organizar melhor e ter uma trilha de conhecimento para seguir melhor, com a gente você vai ter tudo isso. Então, tipo, tem conteúdos que ficam assim, totalmente sufocados no meio da matéria. Você sabe que viu integral. Agora, as minúcias, os detalhes, como achar uma área, como achar um volume, as várias técnicas de integral, que é coisa pra caramba, por partes, aprender o lipt-liapt, tudo mais, tá vendo? De repente você tá escutando isso e não sabe nem o que é isso que eu tô falando. Então são coisas que você, no online, consegue ali selecionar o que você vai assistir e não ter esse negócio empurrado, esbaforido na pressa que acontece no presencial quando é pego pelo edital de surpresa. Você já tinha aquele conteúdo todo dentro da plataforma, é só você ali e usar no seu horário, no contraturno do seu curso e por aí vai. Então dá para o online conviver pacificamente com o presencial. Sim, é uma ferramenta de apoio a quem está num bom presencial, isso não tenha dúvida, tá bom? Então vamos lá, essa questão aqui é o seguinte, ela fala sobre a área, só lembrando que quando eu tenho a área fechada por um gráfico de uma f de x, tá? E o eixo x entre os pontos A e B, esse é o caso mais simples de área, claro, né? Achar essa área, fazer a integral entre A e B da função f de x, ou seja, quando eu estou fazendo isso daqui, eu estou achando a área abaixo do gráfico da f entre os pontos x igual a A e x igual a B. Na verdade, entre os pontos A, 0 e B, 0, né? Que x igual a e B não é ponto, né? Ponto mesmo A com 0 e B com 0, ok? E aí, com base nisso, tem uma questão aqui da Escola Naval que ele falou o quê? Joga na tela aí, gente. Você está vendo que ele está pedindo no primeiro quadrante qual que é a área limitada pelas retas x sobre 9, x sobre 4 e a hipérbole 1 sobre x, ou seja, volta para mim, ele quer isso então no primeiro quadrante, ok? Ele já adianta que y igual a 1 sobre x, gente, é uma hipérbole. Muitos até agora não sabem disso ainda. Y igual a 1 sobre x é a equação de dois ramos de hipérbole rotacionados, ou seja, em vez de ter aquela hipérbole que é assim, ou aquelas duas desse jeito ou assim, você vai ter, no caso, uma que está o quê? Uma num quadrante e outra no quadrante oposto. No caso aqui, seriam o primeiro e o terceiro, quando eu tiver um x e y positivos, ou x e y de mesmo sinal, na verdade. Mas como ele fala que é o primeiro quadrante só que ele quer, eu nem desenhei qual que vai ser a área que você vai ter lá no terceiro quadrante, que não interessa, tá? Ele quer no primeiro quadrante, então só importa esse ramo de hipérbole, a área delimitada por ela e por essas duas retas. É aconselhável fazer o desenho? Aconselhável não, irmão. É essencial. Sem o desenho, você não vai entender nunca o que está acontecendo aqui. Você tem que tomar cuidado para não fazer o esboço também todo cagado de qualquer maneira. Que se eu tenho x sobre 9, bom, dividir por 9 dá um valor menor do que dividir por 4. Ou seja, esse 1/4 é um valor maior do que o nono, essa reta daqui é mais inclinada, está acima da reta do x sobre 9. E fazendo a interseção da hipérbole com essas duas retas, eu já tenho os pontos limítrofes que serão usados para fazer a integral. Porque, repara bem,
Existe uma primeira área aqui, que eu vou chamar de área 1, que seria a área entre as duas retas. Mas quando chega aqui, essa outra área, que eu vou chamar de área 2, aí ela já é a área entre uma reta e a hipérbole. São casos completamente diferentes, tá? Então eu tenho que, no caso, que dividir aqui o meu raciocínio numa área número 1 e numa área número 2. Agora, quem é a área 1, quem é a área 2? Quem são esses dois pontinhos aqui? São as interseções de x sobre 4 com a hipérbole e de x sobre 9 com a hipérbole. Então, o primeiro ponto, que vai ser esse daqui, que eu vou chamar de ponto A, e aqui de ponto B, a gente vai ter o quê? X sobre 4 igual a hipérbole, multiplica cruzado, fica x ao quadrado igual a 4, fica x igual a 2, ok? Já aqui, ponto B, x sobre 9 igualando com a hipérbole, fica x ao quadrado igual a 9, fica x igual a 3. Então, os pontos são aqui realmente o 2 e o 3. Então, o que vai acontecer? Uma área vai ser a integral entre 0 e 2 dessa reta menos essa. É sempre o que uma menos a outra, né? É como se estivesse fazendo toda a área abaixo da reta x sobre 4 menos toda a área abaixo da reta x sobre 9, o que, no final das contas, é o mesmo que botar aqui dentro uma função menos a outra, uma f menos uma g, vamos assim dizer. E a outra integral vai ser entre 2 e 3 do que eu tenho, né? Aí, primeiro é a de cima, que é a hipérbole, 1 sobre x, menos a de baixo, que é x sobre 9, tudo isso dx, tá? Aí pronto, queridos, o que vai acontecer aqui? A área número 1, vamos lá. Se eu aqui trabalho aqui dentro, vai ficar 9 menos 4, 5, 5x sobre, no caso, 36, tá? Vocês vão ter, então, 5x sobre 36, ok? Entre 0 e 2, tá? Dx. Aí, como é que se tira isso daqui? Posso botar o 5 sobre 36 do lado de fora, né? Integral entre 0 e 2 de x dx, ou seja, vai virar somar um expoente, repete o resultado que é 2 embaixo. 5 sobre 36, x ao quadrado sobre 2, né? Com o x variando entre 2 e 0, vai ficar, para x igual a 0 dá 0, para x igual a 2 vai ficar 2 ao quadrado, 4 sobre 2, 2 vezes 5 sobre 36, 5 sobre 18, ok? É o que você obtém botando 2 aqui dentro, menos o que você obtém botando 0 aqui dentro. Já a área 2 vai ser o quê? A integral entre 2 e 3 de 1 sobre x dx, se eu quiser eu posso separar assim, menos a integral entre 2 e 3 de x sobre 9 dx, tá? Bom, 1 sobre x dx, isso daria o log neperiano do módulo do x, só que o módulo não preciso botar aqui, o x está entre 2 e 3, né? Então, que é positivo, não tem problema. E aqui ficaria x ao quadrado sobre o 18. O 2 vai multiplicar o 9 de baixo. Aí, o que vai acontecer, galera? Com isso, você vai ter o seguinte, ó. Estamos quase no final. Da área 2, aquela primeira parte ali, vai dar, então, o quê? Você vai ter, então, ln de 3 menos ln de 2. Olhando nas opções, quem está com o material aí na plataforma da gente, está vendo que tem um ln de 1,5, porque provavelmente, não, certamente, aliás, ele botou um log só dividindo esse 3 por esse 2. E no outro você vai ter o quê? 3 ao quadrado, 9. Menos 2 ao quadrado, 4. Isso vai dar, então, ln de 3 sobre 2, menos 5 18avos.
vai dar então ln de 1,5 menos 5 sobre 18, tá? Mas isso é só a área 2, né? Só que aí a área total é somar a laranja com a verde. Ou seja, é você pegar e você somar algo que tem um 5 sobre 18 com algo que tem um menos 5 sobre 18. Eles vão se cortar e no final, então, você vai ter que a área total que eu quero é a área 1 com a área 2, o que vai dar o log neperiano de 1,5, tá? Porque isso vai cortar com isso, só vai sobrar, então, a parte do logaritmo, beleza, galera? O que a gente está vendo aí que vai dar, no final, a letra B. Você da frente, dá o seu print aí e a gente já está de volta. Se você não é nosso aluno, ficamos por aqui. Se você quer ser nosso aluno, passa lá em fabricad.online, use o cupom Militares para desconto e estaremos te esperando para ter a preparação mais completa que você precisa numa plataforma totalmente tecnológica e própria nossa para você se dar muito bem nas provas da EFON e da Escola Naval, tá bom? Um beijo, valeu, tchau, tchau. Fala galera, estamos aqui hoje mais uma vez no Fabricadia e hoje vamos para a parte de cálculo, que é justamente a pedra no sapato de muita gente para quem quer se preparar, principalmente para a EFON e para a Escola Naval, já pensando na próxima prova. Afinal de contas, você sabe que preparação para vestibular militar é bem diferente, o concurso militar é bem diferente do que vestibular normal civil. Ou seja, a galera faz a prova, toma bomba, vai lá, dá alguma coisa errada, ele não passa. No dia seguinte, meu irmão, dia seguinte tem gente que já está estudando. Tem gente que tira lá 24 horas para dar uma descansada, dar uma relaxada, mas tem gente que passou esse dia, passar essas 24 horas, o cara já está lá novamente estudando para a próxima prova. E é assim que você deve ser, ok? Seja se você veio de colégio público, seja se você ainda está no primeiro ou segundo ano do ensino médio, você tem que ser um vencedor. Então, vamos lá. Vamos pegar agora aqui questões que vão juntar coisas que eu já falei para você que é nosso aluno plano. Você já foi vendo lá as pinceladas que eu fui dando para chegar finalmente no ápice, que são questões como essa, ok? Então, o que ele fala aí? Joga na tela, gente. Ele fala então o seguinte, questão que foi questão da Escola Naval, mas, mesmo sendo da Escola Naval, a escola irmã, pelo menos, da preparação para cálculo é EFON. Então, serve também para você que quer a prova da EFON. O ângulo que a reta normal, a curva C, definida por f de x igual a x elevado a x menos 1, no ponto P22, faz com a reta R 3x mais 2y menos 5 igual a 0 é. Bom, quando você olha para as opções, você percebe aí na tela que elas são muito parecidas. Então, assim, além da questão ser difícil, que você vai perceber que se não tomar cuidado aqui você pode se embolar bastante, tem piores, mas ela não é fácil. E você, se der uma rápida olhada nas opções, você pode ter acertado a questão e acabar marcando a opção incorreta, porque elas estão muito, muito parecidas mesmo. Volta aí para mim. Beleza, então vamos lá, né? Com essa parte de marcar a opção, eu vou me preocupar no final. Então, resumidamente, ele quer o ângulo entre a reta normal. Reta normal é o quê, galera? Você acha a reta tangente a uma curva. A reta que é perpendicular à reta tangente, que faz 90 graus com a reta tangente, é que é a reta normal. Isso já foi visto antes, tá? E aí, ele quer a reta normal, a curva f de x igual a x elevado a x menos 1, no ponto P22, e uma reta r que é 3x mais 2y menos 5 igual a 0. Bom, ângulo entre retas, lá na aula básica, que você vê a parte básica de reta em geometria analítica, você conhece uma fórmula para achar a tangente do ângulo entre duas retas, que depende dos coeficientes angulares das mesmas. Só que o problema que aqui é o seguinte, para chegar no coeficiente angular da reta tangente ou da reta normal, um aviso, gente, para você chegar no coeficiente angular da reta normal, eu preciso do coeficiente angular da reta tangente, porque uma é perpendicular à outra. Eu vou usar aquela condição de perpendicularidade entre retas. Então, eu tenho que achar primeiro o coeficiente angular da reta tangente. Não precisa achar a reta inteira, porque só importa aqui qual é o coeficiente angular. Não importa qual é a equação da reta normal. Eu só preciso do m, aquele cara na frente do x. Eu só preciso desse m. Bom, aí como é que eu acho isso? Quando tem uma curva que não é uma cônica, quando é uma cônica tem um bizu que a gente dá aqui,
que a gente resolve a parada em quase uma linha, ou praticamente uma linha. Mas não é isso. Se você não sabe que bizu é esse, torne-se aluno do Fabricad, vá lá em www.fabricad.online e use o cupom MILITARIS para 10% de desconto em qualquer plano, seja SpaceX ou IMITA. Então, voltando aqui, você vai ter o quê? Se eu quero um ângulo entre a normal a curva f de x igual a x elevado a x menos 1 no ponto P22 e a reta R 3x mais 2y menos 5 igual a 0, o que vai acontecer aqui, tá? Vai acontecer aqui o seguinte, você vai pegar essa curva e nela você vai fazer o quê? Bom, primeiro você vai derivar, né? Aí que tá. Como é que se deriva quando eu tenho aqui uma função que é x elevado a x menos 1? Ah, eu vou jogar para frente, fazer o peteleco e diminuir o expoente. Tá maluco? Isso é derivada de polinômio. Polinômio é x elevado a um número, não a outra função. Ah, então eu vou fazer aquela parada que nem o a elevado a x, né? Que você deriva, fica o a elevado a x pelo ln de a. Não, de novo. Isso só vale quando aqui embaixo é o número e aqui é uma função. O que eu faço então? Quando você tem função elevada a função, você primeiro vai ter que dar um jeito, antes de você criar a derivada, de você escrever isso aqui de outra maneira, tá? Então, tipo, segura aí a onda. Então, antes de você pegar aqui e você efetivamente derivar, você vai ter que fazer um truquezinho que é o seguinte. Você vai ter que puxar esse expoente para baixo. Você vai tacar log neperiano em ambos os lados. E aí, joga o x menos 1 para frente. Vai ficar log neperiano de f de x é igual a x menos 1 pelo log neperiano de x, tá? Então, quando você chega nessa parte, aí sim que você pega e deriva ambos os lados. Aí vamos lembrar. Como é que é derivada de função, no caso aqui, log neperiano, galera? É 1 sobre a função pela derivada da função. Então, você vai ter, então, aqui 1 sobre f por f' de x. E aqui o que eu vou ter é a derivada do produto. Mantenho o primeiro, derivo o segundo, derivada de log neperiano é 1 sobre x, ou derivo o primeiro e mantenho o segundo. Derivada de x menos 1 é 1, né? Porque o 1 menos 1 vira 0 e o do x fica 1 mesmo. Ok, Google, só que aí você tem que terminar de derivar isolando a f', que é passar a própria f original para o outro lado. Então você vai pegar essa f daqui. E o que você vai ter? Ó, fica que f' é igual a f de x vezes x menos 1 sobre x mais log neperiano de x, tá? Bom, beleza. Tem isso aqui agora. Tendo então isso daqui, meu querido, o que você vai pegar e você vai fazer, né? Pega aqui e aí, ó, vamos fazer assim. O f', por enquanto, ele não representa ainda a derivada. Aliás, falta até substituir esse x elevado a x menos 1 ali, né? Vai que a questão, por exemplo, fosse apenas derive x elevado a x menos 1. É uma boa questão. E já ficaria com o resultado que muitos não saberiam fazer, tá? Então aqui está f' de x. Criei isso daqui. O coeficiente angular da reta tangente, primeiro vem a reta tangente, lembra? É você pegar o ponto, as coordenadas do ponto de tangência. Ah, mas eu só preciso do x. Nesse caso, tá? E não tem obrigatoriedade desse cara ser igual a esse, senão já tem uns malucos aí que não sabem a matéria e vão perguntar isso. Tem que ser sempre com um ponto onde x é igual a y? Claro que não, né, gente? Pelo amor de Deus. É qualquer ponto. E aí você vai pegar ali o x e ou y e substituir. É que o que acontece é que quando algumas equações têm o coeficiente angular encontrado por meio de uma coisa chamada derivada implícita, na derivação implícita você fica muitas vezes com o próprio coeficiente angular, ou o f' que vai dar origem
ao coeficiente angular em função tanto do x quanto do y no ponto de tangência, que não é o caso aqui. Exceto se eu tivesse chamado isso aqui de y mesmo, né? Isso aqui não deixa de ser o y original, que seria igual a 2 no caso eu tivesse deixado assim, sem trocar por essa expressão. Mas eu tenho ali, então beleza. Então, o x do ponto de tangência, ele vale 2. E aí você vai ter o quê, né? Você vai pegar aqui. E aí você vai ter 2 elevado a 2 menos 1 vezes 2 menos 1 sobre 2 mais log neperiano de 2, tá? Então, o m da reta tangente, ele vai ser, então, aqui 2 vezes o meio mais log neperiano de 2, tá? Aí, acabou, né, galera? Você multiplica aqui dentro, tá? Faz aqui distributiva. E aí, você vai ter o coeficiente angular que vai ser o quê? 1 mais 2 log de 2, tá? Então, tá aqui o que a gente queria. Poderia jogar aqui para dentro, mas se você observar as opções ao marcar, você percebe que todas estão em função do log neperiano de 2 mesmo. Ele não jogou o 2 para dentro, fica um 2 ao quadrado. Então, vamos deixar assim. Feito isso, eu não ainda encontrei o coeficiente angular do qual eu preciso. Lembre-se que reta tangente e reta normal, e o que ele quer é a reta normal a essa curva. Isso passa batido muitas vezes numa questão. Você tem, então, no caso aqui, que... Eu vou apagar, hein? Deixa as informações da questão aqui, mas eu vou apagar. Que a reta normal e a reta tangente, elas são perpendiculares. Tá? Então, você vai ter o quê? O produto de coeficientes angulares de retas perpendiculares vale menos 1. Então, se eu fizer o m da reta tangente pelo m da normal, isso dá menos 1. Então, o m da normal é sempre menos 1 sobre o m da reta tangente, beleza? Então, m da normal aqui vai dar menos 1 sobre 1 mais 2 ln de 2. Pronto. Tendo isso daqui, eu já tenho como agora partir para achar o ângulo entre as duas retas. Só que o problema é que nas opções, todas elas estão com o cosseno do ângulo. E a fórmula que a gente vê na aula de... No caso, é a segunda aula aqui no nosso site, você aprende de uma forma com a tangente. Então, eu ainda vou ter que contornar esse problema. Mas segura aí a onda. Então, a fórmula da tangente do ângulo entre duas retas, para quem não lembra, é o m em módulo de uma reta menos o m da outra sobre 1 mais o m de uma reta pelo m da outra. Tá? Então, beleza. Você vai ter o que aqui? Você pega aqui, ó, e aí você tem o seguinte, né? Você vai pegar aqui e aí, pronto. Pega e substitui, tá? Repara que na reta R ali, ó, você tem o quê? 3x mais 2y menos 5 igual a 0. Tá? Ou seja, bota o y em evidência, fica 2y igual a menos 3x mais 5, ou y igual a menos 3 meios de x mais 5 meios. Beleza. Tá?
Então, m da reta R é o coeficiente angular na frente do x. Isso vai dar menos 3 sobre 2. Beleza, chegamos até aqui. Aí, no caso, os m's 1 e 2 que eu vou usar são esses dois aqui, né? O menos 3 meios e essa maravilhosa expressão. Então, a tangente do θ meu amigo, passar não é fácil, não. Você vai ter o quê? Vai ficar, então, aqui, ó. Abre o módulo. Se prepara para agora tomar cuidado para não errar a conta besta. Então, você vai ter... A ordem importa, tá? A qual a ordem mais correta aqui, mestre? Você colocar isso menos isso ou isso menos aquilo? Tanto faz. Isso aí não vai resultar em diferença nenhuma, inclusive por isso que tem um módulo. Justamente por isso que a expressão tem um módulo. Até porque quando você tem duas retas concorrentes, por exemplo, o ângulo entre elas pode ser... Você tem um ângulo agudo e tem um ângulo que é maior do que 90, que é obtuso. Por convenção, para não dar confusão, por convenção o ângulo entre duas retas é sempre um ângulo agudo que enxerga entre elas. Então o módulo, isso já é explicado nessa aula que a gente dá isso, ele no caso aqui é colocado para forçar a tangente a dar um valor positivo, que é justamente a tangente de um ângulo agudo, tá? Então vamos lá, vou escolher fazer isso menos isso aqui dentro, tá? Mas tanto faz, whatever. Então vai ficar menos 1 sobre 1 mais 2 ln de 2, menos vai ficar mais 3 meios, sobre 1 mais o produto disso por isso, menos com menos dá mais, 2 vezes isso vai ficar 2 mais 4 ln de 2, tá? Bom, aí vamos lá, né? Repara que esse 2 mais 4 ln de 2, ele é o denominador comum de quando eu ajeitar aqui embaixo e também vai ser aqui. Porque aqui quem que vai ser o produto, né? O produto dos termos, o produto aqui dos denominadores, que é o denominador comum entre as duas frações, é justamente 2 mais 4 ln de 2, que também tem aqui embaixo. Então você vai pegar aqui, tire o MMC entre eles, né? E você vai ter o quê, ó? Isso vai subir, produto misto, né? E pronto, galera. O que acontece aqui, tá? O 2 vai subir multiplicando menos 1. 1 mais 2 log de 2 vai subir multiplicando 3. E vai ficar isso vezes 1 mais 3 aqui em cima. E aí, o que vai acontecer? Você, no final das contas, você vai ter ali menos 2 mais 3 mais 6 log de 2 sobre 2 mais 4 ln de 2 no outro você vai ter 2 com 3, 5 mais 4 ln de 2 sobre 2 mais 4 ln de 2, tá? E aí você vai cortar aqui, né? Cortei aqui. E aí a tangente do θ, ela em módulo vai sair 6 ln de 2, 3 com menos 2 mais 1. Sobre 5 mais 4 ln de 2, tá? Então, chegamos aqui. Chegado aqui, irmão, aí o que você vai ter? Você vai ter que agora dar o seu jeito da tangente chegar no cosseno. Existem várias alternativas. Tem aquele macete do triângulo que você finge que a parte de cima é o cateto oposto e o de baixo é a adjacência, constrói um triângulo retângulo, né? E acha a hipotenusa e dali acha cosseno, é um caminho. A outra é usar uma relação secundária que é vista também numa das primeiras aulas de trigonometria da gente, que é você pegar e fazer o quê? Você tem, no caso aqui,
o seguinte, tá? Você tem que pega aqui, né? E aí fica, não sei se você está lembrado, que a gente tem que 1 mais tangente ao quadrado é a mesma coisa que a secante ao quadrado. E secante ao quadrado, por sua vez, é inverso do cosseno. Achar a secante é só inverter a fração a qual eu cheguei para chegar no cosseno. Aí é tranquilo. Mas aí o que você vai ter, tá? Você vai ter que 1 mais... Vamos lá. Se levar isso aqui ao quadrado, o módulo some, vai ficar o quê? Em cima. Quadrado do primeiro, 36 ln ao quadrado de 2, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 12 vezes 1, mais quadrado do segundo. Embaixo, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 10 vezes 4, 40, mais o quadrado do segundo, 16, ln ao quadrado de 2, né? Tudo isso tendo que dar a secante ao quadrado ali do θ. Aí pronto. Você vai pegar, no caso aqui, e você vai ter o quê? 16 com 36, 52. 40 com 12, 52. 25 mais 1, 26. Embaixo, pelas opções que a gente tem, a gente vai abrir o denominador que tem aqui, só para juntar com o numerador, dar o resultado que eu anotei, mas na verdade agora seria melhor que eu retornasse a ele sem elevar ao quadrado. Botasse 5 mais 4 ln de 2 mesmo ao quadrado. Senão a gente vai ter problemas para chegar na resposta, tá? Que inclusive é bom você, já na hora, quando está fazendo uma questão assim, já ir mais ou menos sacando qual é a cara das opções para você marcar, para você perceber de que jeito que ele armou a conta, que tem diferentes maneiras, para já se aproximar do jeito dele, para não ter que ficar mudando a expressão e manipulando ela aos 45 do segundo tempo. Você pode achar uma expressão correta, mas que não está muito bem igualzinho ao jeito que ele escolheu representá-la, tá? Então eu vou colocar aqui o 13 em evidência, que dá para colocar em todo mundo. Repara que tem um 13 em todas as opções que ele te deu. 13 vezes 4, 52, né? Então tá tudo bem. Mais 4 log de 2, mais 2. Sobre, no caso aqui, 5 mais 4 ln de 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que a secante ao quadrado. Bom, aí, meu querido, você vai tirar a raiz dessa galera. Tirar a raiz é a mesma coisa que você pegar e você levar meio, tá? Você vai levar meio, então, aqui, e aí você vai ter o quê, ó? Secante de θ, tá? Vai ficar, então, aqui, 13 vezes 4 ln ao quadrado de 2, mais 4 ln de 2, mais 2. Isso tudo elevado a meio sobre, tá? 5 mais 4 ln de 2. Bom, só que isso é secante. Eu tenho que criar o cosseno. O cosseno é inverso disso. Então, meu irmão, você vai ter que pegar e fazer o quê? Inverter isso. O cosseno seria ficar 5 mais 4 ln de 2 sobre 13. Agora, muito cuidado com o posicionamento desses parênteses. Reparar que aqui toda essa expressão, incluindo o 13, está elevada a meio. O mesmo continuará aqui embaixo. Mas, ele pegou e não escreveu isso dessa maneira. Ele carregou isso para cima.
tá? E para eu carregar isso para cima, eu tenho que pegar aí algo que está elevado a meio, quando subir vai ficar elevado a menos meio. E aí sim fechou, tá? Eu vou até apagar aqui, espero que você já tenha printado, que eu vou precisar desse espaço, senão não vai nem caber, tá? Então, ó, você no final vai ter o quê? Você no final vai ter que o cosseno de θ, ele será igual a 5, vou botar mais para cá ainda. Eu quero que fique bem clara para você a resposta, para você marcar a opção correta. Então, o cosseno de θ, ele vai dar 5 mais 4 ln de 2 vezes 13 vezes 4 ln ao quadrado de 2 mais 4 ln de 2 mais 2, tudo isso elevado a menos meio, tá? Bom, porém, whatever, quando você acha um cosseno que dá um valor como esse, né? Que não é um cosseno igual a meio, né? A questão poderia cair no Enem, né? Tô brincando. Tô escroto agora. Como... você repara que você tem o seguinte, tá? Você tem, no caso aqui, que o θ vai ser o arco cosseno disso, ok? Então, o θ, no caso aqui, ele vai ser o arco cosseno. Aí, para ficar tudo referenciado no arco cosseno, eu vou ter que botar mais um parênteses. Então, vai ter um parênteses que vai conter tudo isso daqui. O parênteses do 5 mais 4 ln de 2 vezes o parênteses dessa expressão do lado. Parece até sacanagem estar discutindo isso numa questão de tão alto nível, para no final ficar se preocupando com parêntesezinhos, né? Mas, infelizmente, fizeram isso nessa questão, tá? Se você não prestasse atenção nisso daqui, você errava essa porcaria bem no final. E agora joga na tela de novo a questão, mais uma vez. Vê aí qual a opção para marcar, tá? Eu vou olhar junto contigo. Nessa versão da questão, né, que eu estou te mostrando, a gente tem aí que a opção correta... Olha direito, porque senão, meu amigo, você vai perceber, ó, a letra A tem um menos... Não, a letra A não, a letra B tem um menos onde não devia, a letra C tem um menos onde não devia, aí as outras três que sobram são muito parecidas. Inclusive, a parte do 5 mais 4 log de 2 não serve para você eliminar nada, né? Aparecem todos. Então, se o cara não encontra isso aí ao longo da questão, já fica desesperado. Com tudo somando mais e o menos meio no lugar correto, que é no último... Quer dizer, não é no parênteses de fora, é no último parênteses antes de você fechar a expressão de vez. É na letra D de dado. Repara só aí na tela, tá? Então, volta para mim. Então, letra D de dado é a opção correta, gente. Pois é. Então, vamos lá, ver se você recapitula aí. Isso foi uma questão da Escola Naval, uma questão muito boa, que pega vários detalhes que a gente viu, tanto em geometria analítica quanto em trigonometria. Isso é uma questão da Escola Naval, que também pode ser uma questão de FON, quem sabe, tá bom? A gente sabe que sempre tem essa troca de questões antigas de uma prova sendo usadas em questões novas da outra prova e assim vai. Beleza? Então, pessoal, não esquece, se você quer saber fazer questões como essa, você vai passar lá no site do fabricad.online, vai no carrinho de compras, usar o cupom MILITARES, aulas de todas as matérias com a minha equipe, onde você tem correção de redação, tem simulados, tem lista de exercícios, tem o Tirar Dúvidas, o grupo de Telegram e muito, muito mais para você. Para quem quer IMITA, nós temos também aulas para a segunda fase, que contemplam também a redação em inglês, com modelos de redação em inglês para você enviar e serem corrigidos. Isso é uma novidade da gente, que a gente colocou agora esse ano. Quem já é nosso aluno já vai usufruir disso. Quem entrar para o plano também vai usufruir disso. O plano consiste em você comprar aí a partir daquela data da sua compra. Você tem 1 ano para usá-lo, ou se for a versão de 2 anos, você tem 2 anos. Por que 2 anos? Porque sabemos que isso é um investimento de vida, não é para o cara que vai lá passar e fica lá, largadão, tirando nota baixa em matéria. Para o cara que quer um futuro, desde cedo já tem um futuro, já tem o seu traçado de vida muito bem determinado. É para o cara que já sabe o que quer da vida. E aí, como é um investimento, muita gente quer,
a concorrência é altíssima, o nível dos candidatos é forte e você também precisa se tornar um desses caras para poder entrar para o páreo, para quem sabe conseguir uma vaga dessas. Então, aqui no Fábrica D, você tem questões que pegam desde a base. A gente, base também não é ensinar 1 mais 1, pelo amor de Deus. Aí você não tem aptidão para fazer prova para EMEITA, nem escola naval e EFON, né? Tem um mínimo do mínimo aceitável dentro do razoável aí. Mas começa da base, aquelas aulas mais a nível de vestibular normal, para depois entrar na nível militar, tipo um EAA, uma EAN da vida, e vai subindo até chegar no nível que você quer e pega coisas também de nível acima, com certeza. Tá? Quem acompanha a nossa área aberta do YouTube sabe perfeitamente do que eu estou falando em ambos os casos, tanto da base quanto do aprofundado. Beleza? Valeu? Então, me despeço por aqui. Tenha uma ótima noite, manhã, tarde de estudos. Beijo grande, valeu. Tchau, tchau, galera. Fiquem com Deus. Fala, galera. Estamos aqui mais uma vez no Fábrica D para dar spots a respeito da matéria que pode cair na Escola Naval e na EFON. E hoje vamos de algumas diquinhas a respeito de limites. Para você que está com a gente na plataforma, isso faz parte do conteúdo de revisão já para a gente fechar toda a parte de cálculo, que inclui limite, integral e derivada, para as suas duas provas EFON e Escola Naval, beleza? Bom, vamos lá então. É bem comum você aprender uma coisa chamada Teorema do Sanduíche, que é aquele teorema que justifica o motivo pelo qual esse limite daqui vai ser igual a 1. Existem várias maneiras de você ver isso, tá? Você pode fazer por L'Hopital, que é quando você já está aprendendo derivada, você vê que quando a parada tende a dar algo que é 0 sobre 0, ou infinito sobre infinito, principalmente nesses dois casos, você deriva o numerador e o denominador, os dois em separado. Deriva o numerador é uma coisa, deriva o denominador é outra coisa, e aí você analisa o resultado final. Se existir uma indeterminação ainda, indeterminação é o 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, você continua fazendo até que isso não ocorra mais, chegando a um valor para o limite. Ou, no caso especial como esse, né, temos alguns limites em especial para saber, e esse aqui é um deles, que a gente sabe que quando o ângulo é muito pequenininho, esse limite com o seno tendendo, com o ângulo tendendo a 0, de seno sobre o próprio ângulo, vai para 1. Mas aí, o que acontece, gente? Existem outras maneiras de você ver isso, tá? É meio raro hoje em dia, tem que ser uma turma EMEITA muito forte, por isso que aqui estamos, né? Ou turma Escola Naval muito forte, por isso que aqui também estamos, que dê isso, que tipo, qualquer função pode ser expandida de uma forma aproximada num polinômio, numa soma polinômio de termos, né? Que como estão aqui, que é o que a gente chama de fazer, no caso, as séries de Maclaurin. E aqui no caso, o seno, a expressão correspondente a ele, que vai dar e vai me ajudar a, na mão, a chegar de forma o mais próxima possível do valor real do seno, é essa daqui. Eu vou falar que é x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quinta sobre 5 fatorial e vai. Eu tinha até me fugido do nome, isso é uma expansão por série de Maclaurin, tá? E aí, várias funções podem ser expandidas dessa maneira, tangente, por aí vai. Só que aqui assim, eu não vou tirar o foco, eu só quero explicar isso daqui para que você saiba fazer mais rapidamente questões como essas e suas variações. Então é importante saber o quê? Que o seno tem esse jeito de escrever. O cosseno, por outro lado, enquanto o seno pega as potências ímpares, se você reparar bem, o cosseno pega as potências pares. Em ambos o sinal vai alternando, mais, menos e segue, né? E sempre tem um fatorial embaixo que é igual ao expoente de cima, né? Aqui é como se tivesse 1 fatorial porque é x elevado a 1. Aqui também é como se tivesse 1 embaixo porque o 0 fatorial dá 1. E aqui é como se fosse x elevado a 0 sobre, então, 0 fatorial, tá? Então tem toda uma lógica para te ajudar a lembrar disso daqui. Repara que em certas questões em que se faz uma aproximação muito bizarra em física, o professor costuma fazer isso na demonstração. Se você estiver lá tendo a aula lá de fenda dupla e várias outras coisinhas, ou toda aquela demonstração de pêndulo cônico, você tem geralmente momentos em que ele fala, olha gente, como o ângulo é muito, muito pequeno, eu vou falar que o seno é praticamente igual a x. Se você jogar agora na calculadora 0,000000001 radiano, você vai ver que o seno dele
vai dar exatamente, ou muito aproximadamente, esse valor. Ou seja, o seno de 0,0000, não sei quantos zeros um, que já me perdi em radianos, é esse 0,00001 alguma coisa, tá? Em radianos. E tangente não é diferente, porque o que acaba acontecendo? A tangente, galera, ela é seno sobre cosseno. Então, assim, para um ângulo muito, muito pequeno mesmo, acabam que esses termos que eu tenho daqui para cá são eliminados frente ao primeiro. Então, a gente acaba falando que o seno, para um ângulo muito pequeno, ele é praticamente igual a x, e o cosseno, para um ângulo seno muito pequeno, ele é praticamente igual a 1. Há algumas situações em que a gente precisa expandir para além do primeiro termo. Quem já fez questão de campo elétrico, questões muito pesadas envolvendo quadrupolo elétrico e dipolo elétrico, algumas demonstrações com isso, tá? Se você não sabe o que é isso, vem para o Fábrica D que você vai aprender nas nossas aulas. Mas tem algumas demonstrações em elétrica, por exemplo, que usam isso indo até o segundo termo, o terceiro termo, por aí vai, de acordo com a necessidade. Afinal de contas, isso aqui é uma aproximação. Isso aqui não é dizer que é igual a x, né? Então tem horas que tu vai perceber que você está exagerando no uso disso, está aproximando demais, dando um resultado que visivelmente não é compatível com o que a questão está pedindo. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Nesse caso da tangente, como ela é seno sobre cosseno, para o ângulo pequeno tendendo a zero, acaba que isso dá x sobre 1, que é x. Então, isso aqui vai para x, ou seja, o limite com o x tendendo a zero de tangente sobre x vai ser igual a 1 também. É claro que se a questão se limitasse a apenas isso, cara, não teria porquê de estar aqui nesse embate, nessa discussão, concorda? Mas a gente sabe que escola naval, principalmente, pega pesado, né, imprevisível, e aí eu tenho que saber rapidamente fazer limites como esse sem ficar parando para pensar e optar, não sei o quê, porque a questão provavelmente, ou muito com certeza, não vai ser só sobre isso. Isso aqui vai ser um cálculozinho michuruca, vagabundão, no meio de uma questão bem maior. A menos que você dê muita sorte, mas também, amigo, se cai um negócio assim, todo mundo vai acertar, todo mundo com potencial de passar, né? Então, a primeira aqui, o que acontece? A primeira é só um replay dessa propriedade. Você tem o seno em cima e embaixo, dá no mesmo. Sabemos, então, agora que eu posso simplesmente olhar e falar, gente, se eu tiver o x muito pequeno, o seno é praticamente o x, vai ficar x sobre x, que é 1. Isso pode ser feito em outros também. Tipo, aqui, geralmente, você dava um jeito de botar um 3x embaixo, aí para começar botava um 3 na frente, para poder de novo aparecer a propriedade que surgiu com o teorema do sanduíche. Não está errado, mas eu quero agilizar isso daqui. Como eu quero agilizar isso daqui, eu quero que você veja o quê? Que isso aqui é aproximadamente 3x sobre x vai dar 3. E assim vai, galera. Como acaba que a tangente e o seno, para um ângulo muito pequeno, são praticamente iguais a um ângulo, não sei se você percebeu isso, né? Para um ângulo absurdamente piquititico, você tem, no caso aqui, que tanto a tangente quanto o seno se aproximam do valor do ângulo em radianos. Há questões em física que ele só usa isso parecido com isso, e há questão em física que ele vai até aqui. Varia muito do objetivo da questão. E aqui não é diferente. Então basta trocar cada função trigonométrica pelo ângulo em si, que você vai ter o quê? Vai ficar aqui 3x sobre 4x, o que vão dar 3/4, tá? Então, meio que tipo assim, se for tangente de AX sobre seno de BX, acaba que isso dá A sobre B. Percebeu? Tá? É só pegar direto o númerozinho aqui dentro, tá? 3x, 3 sobre 1, né? Como se fosse um x aqui, então vai direto também. Então é bem de boa. Agora, vamos lá. Cosseno, quando o ângulo tende a zero, é aproximadamente 1, aproximadamente. Mas se eu botar isso daqui, vai ficar 0 sobre 0, indeterminação. Então não está uma aproximação boa. Você pode seguir dois caminhos aqui, meu querido. O primeiro é, se você está lembrando o que vem depois, você expandir até o segundo termo. Então, vou falar que o cosseno é 1 menos x2 sobre 2 fatorial. 2 fatorial é 2, né?
E aí um corta com o outro. E aí você vai ter o quê? O limite com x tendendo a zero de x2 sobre 2 dividido por x. Ou seja, o limite com x tendendo a zero de x sobre 2. O que vai dar, então, zero, tá? Agora, o que acontece? Claro que há outras formas de fazer. Fiz isso aqui para abrir a sua cabeça, porque eu sei que quem é do IME e do ITA, em demonstração, precisa saber esse tipo de expansão por causa de algumas demonstrações em física, tá? Dado o que eu falei, o exemplo do quadro polo elétrico, ok? Agora, claro, se quiser usar isso aqui na prova da EFON da Escola Naval, também tá de boa, né, gente? Pelo amor de Deus. Afinal, isso aqui faz parte de coisa que você vai aprender dentro da Escola Naval quando você passar. Aham, tá? Agora, você pode também pegar e fazer o quê, né? 1 menos cosseno, eu posso pegar, então, ali e multiplicar em cima e embaixo por 1 mais cosseno. Porque quando você faz isso, você vai ter o quê? 1 mais cosseno por 1 menos cosseno, isso vai ser a mesma coisa que 1 menos cosseno ao quadrado de x. Tá? E 1 menos cosseno ao quadrado é a mesma coisa que o seno ao quadrado. Logo, você vai ter o limite com o x tendendo a zero de seno ao quadrado sobre x vezes 1 mais cosseno. Claro, o L'Hopital sempre seria uma outra forma de resolver, né? Como já discutimos aqui, é que hoje o foco é ver por esse jeito. Mas sempre tem 1001 maneiras de resolver uma dada questão de matemática ou de cálculo. E aí, um desses senos que estão ali, né? O que é seno ao quadrado? É um seno vezes outro. Se eu enxergar o seno ao quadrado como sendo um seno vezes outro, pela expressão, né, pelo teorema fundamental, isso aqui dá 1. E vamos pensar, né, com o x tendendo a zero, isso vai para zero e isso vai para 1 mais 1, ou seja, acaba dando então, né, 0 sobre 2, que é zero. Tá? Achamos a mesma coisa de antes, só que por um motivo diferente, ok? Beleza, gente? Então, assim, você pode escolher o caminho pelo qual seguir. Há outras questões que dá para você perfeitamente fazer por esse caminho. Sai daqui da frente, você tirar o print, tá bom? Mas fica aqui a minha dica para você não perder tempo numa questão como essa, né, EFON? Então, isso poderia ser muito bem uma questão isolada, pode ser talvez uma bem fácil da prova, que aí você já tem um método bem tranquilinho, até mesmo, sei lá, você está na dúvida se o que você fez tá certo ou tá errado, serve até para conferir na galera, tá bom? Então ficamos por aqui, não esquece de passar lá no nosso site, que é o fabricad.online, e eu, Alexandre, e toda a minha equipe estarei esperando por você. Um beijo, valeu, tchau, tchau. Bom, galera, continuando aqui a nossa revisão, vamos agora para uma questão da Escola Naval, que a gente vai aproveitar para fazer um bom apanhado sobre as condições para que uma função seja contínua num dado valor de x. E, geralmente, quando cai isso em prova, ele vai colocar uma função definida em mais de uma sentença, em mais de uma expressão, né? E aí isso pode ser também uma questão de derivada em que ele coloque a condição para a função ser derivável, que é bem similar ao que a gente vai fazer aqui, por alguns detalhes, é claro, né? Então, aqui, essa questão geralmente se encontra dentro de um material de limites. Para você que está assistindo a gente na plataforma, está dentro do material de limites da gente, ok? Para ser derivável, é claro, vai estar dentro do material de derivadas, mas aí é outra questão. Então, se liga aqui, isso é a última questão, inclusive, da nossa sequência que tem na apostila. Ele fala, então, assim, ele deu uma questão da Escola Naval 2014, deu essa f que é definida em duas expressões de acordo com o x sendo menor ou maior que zero, e quer saber o valor do a sobre b, sendo que o b é f ao quadrado de 0 sobre 4. Questão simples, que também poderia cair na EFON tranquilamente, mas que o pessoal erra muito, tá? Ou dá mole, não sabe como fazer. Cara, condição de continuidade num x igual a. O que vai acontecer aqui?
Por uma função ser contínua em x igual a a, o limite com x tendendo a da f tem que existir. Você tem que ter a f de a existindo, ou seja, não pode ser um valor fora do domínio. E o limite e a f de a tem que se igualar, ou seja, o limite com x tendendo a tem que ser exatamente igual a f de a. Nota, galera, que falar que existe o limite acaba impondo que em casos como esse, eu tenho aqui o limite à esquerda, no caso do ponto em discussão é o zero, né? Ele quer saber se ela é contínua no zero ou não, no caso já afirmou que é, e que é o a sobre b para isso. Então o limite com o x tendendo a zero pela esquerda tem que ser igual ao limite com o x tendendo a zero pela direita. E é justamente com essa condição que a gente vai trabalhar. Ou pelo menos começar a trabalhar, né? Que assim, f de zero, galera, o que seria o f de zero aqui? O f do zero é o que eu tenho para quando o x é maior ou igual a zero. Igual a zero, eu posso substituir o x por zero na expressão de baixo. Ficando, isso aqui vai sumir, fica menos a sobre 2, tá? Vamos guardar isso aqui por enquanto e voltar à discussão aqui em cima. O pior problema mesmo é a parte de cima, que você pode se dar uma enrolada aqui, mas não muito, espero. Se o x tende a zero, a princípio você vai falar assim, pô, ele vai para um número muito pequenininho, o expoente vai para algo bem grande, então esse limite vai dar mais infinito, que é 1 somado com 1 bilhão. Mas tem um detalhe, é x tendendo a zero pela esquerda. Algumas pessoas às vezes ignoram esse detalhe e acabam dando mole. Se está tendendo a zero pela esquerda, é como se fosse menos 1 trilhão aqui embaixo, tá? Menos 1 trilhão, perdão. Menos 0,0000001 aqui embaixo, perdão, tá? Tendendo a zero. E aí, o que vai acontecer é o seguinte, por exemplo, mas se eu tivesse e elevado a 1 sobre menos 2, isso seria a mesma coisa que e elevado a menos meio. E isso iria virar o quê? Ficar 1 sobre e elevado a meio. Correto? Para que você está me dizendo isso? Se o número que está aqui embaixo, ele tende, no caso, a zero, 1 sobre ele tende a 1 bilhão, 1 trilhão, um número absurdamente grande, mas com menos na frente. Então, na verdade, esse e elevado a um número absurdamente grande estaria embaixo, e 1 dividido por um número muito grande tende a zero. Isso é para você entender, então, que essa partezinha daqui, para o x, no caso, tendendo a zero pela esquerda, vai sumir e vai ficar apenas 1, tá? E aí, com isso, você vai ter o quê? O limite com o x tendendo a zero pela direita da f vai ser a mesma coisa que menos a sobre 2. Aí acabou, né? Igual às duas, que você vai ter então o quê? Que menos a sobre 2 vai ser igual a 1, ou seja, que o a será igual a menos 2. Tendo o valor do a, a questão está praticamente acabada, né, meu querido? Porque aí você vai ter o quê? Tendo ali, no caso, o valor do a, você tem que... O b é o f de 0 sobre 4. F de 0 ao quadrado, o a sendo menos 2, deu menos 2 sobre 2, vai dar 1. O f de 0, ele é igual a 1. Então, como f de 0 é igual a 1, você vai ter, então, 1 sobre 4, e aí o a sobre b, que ele tanto queria, vai dar menos 2, dividido por 1/4, né? Divisão por fração, só multiplicar pelo inverso, dá menos 8. Beleza, tá aqui então, letra E. Tá aqui o que a gente queria. Tá legal, gente? Então, você dá frente aí para você dar o print. Essa questão foi mais para revisar isso aqui mesmo, ela não é uma questão considerada difícil, dado inclusive que esse é um assunto que normalmente cai muito em prova e normalmente o cara que não pintou lá de paraquedas já está preparado para o aparecimento dela com certeza, tá bom? Um beijo, valeu, tchau, tchau.